Uma folha de papel dobrada, nenhum envelope, nenhuma assinatura, apenas palavras que queimavam como fogo. Rodrigo Tavares segurava aquela carta com as mãos tremendo, parado no corredor de produtos de limpeza do supermercado. Ao redor, pessoas empurravam carrinhos, crianças pediam doces, o som do caixa ecoava distante. Mas para ele nada mais existia, apenas aquelas palavras. Seu pai não é quem você pensa. Pergunte à sua mãe sobre 1988. Pergunte sobre o segredo. Silêncio. Ele leu de novo. E de novo. Uma carta anônima, deixada no bolso da sua jaqueta enquanto fazia compras numa tarde comum de sábado. Alguém sabia. Alguém tinha esperado 35 anos para contar. E agora, tudo o que Rodrigo acreditava sobre si mesmo estava prestes a desmoronar. Essa é a história de um homem que descobriu que sua vida inteira foi construída sobre uma mentira. Uma mentira tão profunda que atravessou décadas, destruiu famílias e escondeu uma verdade que ninguém ousava revelar. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora vai te fazer questionar tudo o que você pensa que sabe sobre família, verdade e pertencimento. Rodrigo Tavares tinha 42 anos quando sua vida mudou para sempre naquele supermercado em Curitiba. Ele era contador, homem sério, organizado, que adorava planilhas e previsibilidade. Casado com Patrícia há 17 anos, pai de 2 filhos adolescentes, dono de uma rotina tranquila que envolvia trabalhar durante a semana, jogar futebol aos domingos e assistir filmes à noite com a família. Nada em sua vida sugeria drama. Nada sugeria mistério. A infância de Rodrigo tinha sido normal. Ele cresceu em uma casa de portão verde numa rua arborizada da região sul de Curitiba, filho único de Helena e Alberto Tavares. A mãe era professora de português aposentada. O pai tinha trabalhado como engenheiro civil até falecer de infarto aos 63 anos, quando Rodrigo tinha apenas 27. Ele se lembrava do cheiro de café passado pela manhã, das tardes em que a mãe corrigia provas na mesa da cozinha, dos domingos em que o pai assistia futebol no sofá, gritando com o time, rindo sozinho. Uma família comum, simples, sem segredos. Ou pelo menos era isso que ele sempre acreditou. Helena era uma mulher reservada. Não falava muito sobre o passado. Rodrigo nunca tinha questionado. Afinal, muitas mães são assim, não são? Guardam suas histórias, protegem suas dores, mantêm distância do que dói. E Alberto? Alberto era um homem de poucas palavras. Trabalhava muito, voltava cansado, mas sempre encontrava tempo para ajudar o filho com a lição de casa ou ensinar algum truque de matemática. Rodrigo nunca duvidou. Nunca sentiu que algo estava errado. Até aquele sábado de setembro de 2023, ele tinha ido ao supermercado fazer compras para a semana. Patrícia estava viajando a trabalho, os filhos tinham saído com amigos. Era uma tarde comum. Rodrigo pegou o carrinho, passou pelos corredores, escolheu frutas, verduras, pão, leite. Foi quando parou no corredor de produtos de limpeza que sentiu um toque leve no braço. Ele virou, mas não viu ninguém. Apenas um homem de costas, caminhando rapidamente em direção à saída. Boné preto, jaqueta escura. Rodrigo olhou para baixo. Havia algo no bolso da sua jaqueta. Uma carta, dobrada em 4. Papel comum, levemente amarelado. Nenhum envelope, nenhum nome. Ele abriu ali mesmo e leu. Seu pai não é quem você pensa. Pergunte à sua mãe sobre 1988. Pergunte sobre o segredo. O coração dele disparou. As mãos suaram. Ele olhou em volta, procurando o homem do boné, mas ele já tinha sumido entre os corredores. Rodrigo guardou a carta no bolso, abandonou o carrinho no meio do corredor e saiu do supermercado quase correndo. Dentro do carro, ele leu de novo. 1988. Ele tinha nascido em 1981. O que tinha acontecido 7 anos antes? E quem era aquele homem? Por que alguém faria isso? Rodrigo dirigiu até em casa no piloto automático. Entrou, jogou as chaves na mesa, sentou no sofá e ficou ali, olhando para aquela carta, sem conseguir respirar direito. Durante 3 dias, Rodrigo não conseguiu pensar em outra coisa. Ele não contou para Patrícia.
Não falou com ninguém. Apenas guardou a carta numa gaveta do escritório e tentou seguir com a vida. Mas não conseguia. Toda vez que olhava para a mãe, sentia um aperto no peito. Toda vez que se lembrava do pai, a dúvida crescia. Seu pai não é quem você pensa. O que isso significava? Adoção? Traição? Mentira? Na quarta-feira à noite, Rodrigo tomou uma decisão. Ele ia fazer um teste de DNA. Não para confirmar parentesco com a mãe, porque isso ele sabia que era verdade. A semelhança física era inegável. Ele tinha os olhos dela, o formato do rosto, o mesmo jeito de franzir a testa quando estava concentrado. Mas, e o pai? Rodrigo foi até o quarto onde guardava as coisas de Alberto. Caixas empoeiradas no armário, roupas antigas, documentos, fotos. E então encontrou uma escova de cabelo. Ainda havia fios presos nas cerdas. Ele pegou com cuidado, colocou num saquinho plástico e na manhã seguinte foi até uma clínica especializada em testes de DNA no centro de Curitiba. A atendente foi simpática, eficiente. Quanto tempo leva para sair o resultado? De 10 a 15 dias úteis. Rodrigo assentiu, pagou, saiu e então começou a espera mais angustiante da sua vida. Durante 2 semanas, ele mal dormiu. Acordava no meio da noite suando, com o coração acelerado. Sonhava com a carta, com o homem do boné. Com palavras que não faziam sentido. Patrícia percebeu. Amor, você tá bem? Tá tão distante. Tô só cansado, trabalho. Mentira, ele estava se afogando em dúvidas. No 12º dia, o e-mail chegou. Rodrigo estava no escritório quando viu a notificação no celular. Resultado do teste de DNA disponível. As mãos dele tremeram. Ele clicou, baixou o arquivo, abriu e leu. Probabilidade de paternidade, 0%. Silêncio. Rodrigo leu de novo, 0. Alberto Tavares não era seu pai biológico. O homem que ele tinha chamado de pai durante 42 anos. O homem que tinha ensinado ele a andar de bicicleta, que tinha assistido seus jogos de futebol na escola, que tinha chorado no dia da sua formatura. Não era seu pai. Rodrigo fechou o celular, respirou fundo e sentiu o mundo desabar. A primeira reação foi raiva, pura, incandescente. Rodrigo ligou para a mãe. Mãe, preciso conversar com você. Agora. Helena percebeu o tom. O que foi, filho? Não no telefone, vou aí. Ele desligou antes que ela pudesse responder. A casa da mãe ficava a 20 minutos de carro. Rodrigo dirigiu rápido, com os dedos apertando o volante, a mandíbula travada. Quando chegou, Helena estava na porta, preocupada. Rodrigo, o que aconteceu? Ele entrou sem responder. Foi direto para a sala. Jogou o celular na mesa, com o resultado do teste aberto na tela. Explica isso. Helena olhou. Ficou pálida. Sentou no sofá. Silêncio. Mãe, eu tô esperando. Ela cobriu o rosto com as mãos. Rodrigo, Quem é meu pai? A voz dele saiu cortante, fria. Helena começou a chorar. Eu queria te contar. Tantas vezes eu quis... Quem é? Ela respirou fundo. Seu pai biológico, é um homem chamado Eduardo Lemos. O nome não significava nada para Rodrigo. Quem é ele? Era alguém que eu conheci antes de casar com Alberto. Conheceu ou se envolveu? Helena fechou os olhos. Me envolvi. Rodrigo sentou. As pernas não o seguravam mais. Conta tudo, desde o começo. E então Helena contou. Ela tinha conhecido Eduardo em 1979, quando tinha 22 anos. Ele era 3 anos mais velho, charmoso, trabalhava como vendedor numa loja de eletrodomésticos. Os dois se apaixonaram rapidamente. Namoraram por 1 ano, mas Eduardo era casado. Helena não sabia no início. Quando descobriu, tentou terminar, mas ele implorou. Disse que ia se separar, que amava ela. Mentira. Em 1980, Helena descobriu que estava grávida. Eduardo sumiu. Literalmente. Mudou de cidade. Bloqueou contato. Desapareceu da vida dela como se nunca tivesse existido. Helena entrou em desespero. Foi quando Alberto apareceu. Eles se conheciam da igreja.
Alberto sempre tinha sido gentil com ela. Quando soube da gravidez, ofereceu ajuda. Eu caso com você. A gente cria essa criança juntos. Helena aceitou. Casaram às pressas em março de 1981. Rodrigo nasceu em julho. Alberto registrou ele como filho. E nunca, em nenhum momento, tratou Rodrigo de forma diferente. Ele te amava, Rodrigo. Contudo, ele era seu pai de verdade. Mas Rodrigo não conseguia ouvir. Tudo o que sentia era traição. Por que você nunca contou? Porque eu tinha medo. Medo de te perder. Medo de você me odiar. E o Eduardo? Onde ele tá? Helena hesitou. Não sei. Nunca mais tive notícias dele. Mas alguém sabe. Alguém me mandou aquela carta. Ele contou sobre o supermercado, sobre o homem do boné, sobre a carta anônima. Helena ficou pálida. Alguém sabe? Quem? Ela balançou a cabeça. Não sei, juro. Rodrigo levantou. Eu vou encontrar ele, esse Eduardo, e vou descobrir a verdade. Encontrar Eduardo Lemos não foi fácil. Rodrigo passou dias pesquisando. Redes sociais, registros públicos, ligações para antigos conhecidos da mãe, até que encontrou Eduardo Lemos, 67 anos. Morava em Ponta Grossa, a 100 quilômetros de Curitiba. Rodrigo encontrou o perfil dele no Facebook. Foto de um homem de cabelos grisalhos, sorriso largo, ao lado de uma mulher e 3 filhos adultos. Uma família. Eduardo tinha uma família. E Rodrigo não fazia parte dela. A raiva voltou. Ele mandou uma mensagem. Meu nome é Rodrigo Tavares. Sou filho de Helena Tavares. Preciso falar com você. A resposta demorou 2 dias. Quem é você? O que quer? Direto. Frio. Rodrigo respondeu. Sou seu filho. Silêncio. 3 dias sem resposta. Até que o telefone tocou. Número desconhecido. Alô? É o Rodrigo? A voz era rouca, tensa. Sim. Aqui é Eduardo. Silêncio pesado. Por que você está entrando em contato comigo? A voz dele não tinha calor. Não tinha curiosidade. Apenas irritação. Rodrigo sentiu o peito apertar. Porque eu acabei de descobrir que você é meu pai biológico. Pausa longa. Isso foi há muito tempo. Não tem nada a ver comigo. Como não tem nada a ver? Eu sou seu filho. Não, você é filho de quem te criou. Eu não te devo nada. A frieza das palavras cortou como lâmina. Você sabia? Sabia o quê? Que eu existia. Silêncio. Eduardo, você sabia? Eu sabia que ela estava grávida, mas eu não podia assumir. Eu tinha família, Você fugiu. Eu fiz o que era melhor para todo mundo. Melhor para você, você quer dizer. Eduardo suspirou. Olha, eu não sei o que você quer de mim, mas eu não posso te ajudar. Minha família não sabe de nada disso. E eu não vou destruir minha vida por causa de um erro do passado. Um erro. Rodrigo era um erro. Eu só quero entender. Só isso. Não tem nada para entender. Você nasceu. Sua mãe seguiu em frente. Eu segui em frente. Acabou. Quem mandou a carta? Silêncio. Que carta? Alguém me entregou uma carta anônima no supermercado, falando sobre 1988, sobre segredos. Foi você? Não sei do que você está falando. Então quem sabe? Eduardo respirou fundo. Escuta, eu não quero problema, não me procura mais, não liga, não manda mensagem, deixa o passado no passado. E desligou. Rodrigo ficou parado, segurando o celular, sentindo o vazio crescer dentro dele. Rejeição. Era isso que ele sentia, pura rejeição. Mas Rodrigo não desistiu, porque a carta tinha mencionado 1988, e isso não fazia sentido. Helena tinha se envolvido com Eduardo em 1979 e 80. Rodrigo nasceu em 1981. O que tinha acontecido em 1988? Ele voltou para a casa da mãe. Mãe, preciso que você seja completamente honesta comigo. O que aconteceu em 1988? Helena franziu a testa. Nada, por quê? A carta mencionava esse ano especificamente. Ela balançou a cabeça. Não sei. Não lembro de nada especial. Rodrigo não acreditou. Ele foi até o quarto dela, abriu o armário, pegou as caixas de fotos antigas, começou a revirar.
1985, 1986, 1987. E então encontrou uma foto de 1988. Rodrigo tinha 7 anos na foto. Estava num parque sorrindo, segurando um sorvete. Ao lado dele, um homem que ele não reconhecia. Mãe, quem é esse? Helena olhou. Ficou pálida. É ninguém. Mãe. Ela sentou na cama, tremendo. É Marcos Ribeiro. Quem é Marcos? Helena cobriu o rosto. Era namorado meu. Rodrigo ficou confuso. Você namorou depois do Alberto? Não. Durante. Silêncio. O quê? Ela começou a chorar. Rodrigo, eu e Alberto, a gente não era feliz. Ele só tinha casado comigo por obrigação e eu me senti tão sozinha. Conheci Marcos em 1987. A gente começou a se ver. Ele era gentil, me fazia sentir viva de novo. Rodrigo sentia náusea. Você traiu o Alberto. Eu sei que foi errado, mas eu não conseguia mais. E o que o Marcos tem a ver com isso tudo? Helena respirou fundo. Ele descobriu sobre Eduardo. Como? Eu contei. Num momento de fraqueza. E ele ficou obcecado. Disse que ia contar pro Alberto, que ia destruir tudo. E Alberto descobriu. Rodrigo sentou. O pai sabia? Sabia. Marcos contou para ele. Em 1988. Foi uma confusão horrível. Alberto quase se separou de mim. Mas no final ele decidiu ficar por você. Rodrigo sentia tudo desmoronando. Ele sabia o tempo todo que eu não era filho dele? Sabia. Mas ele te amava. Rodrigo, ele te amava mais que tudo. Então por que ninguém nunca me contou? Porque a gente decidiu que era melhor assim, que você nunca precisava saber. E o Marcos? Onde ele tá? Helena hesitou. Não sei. A gente terminou logo depois. Ele sumiu. Nunca mais tive notícias. Rodrigo pegou a foto. Olhou para o rosto de Marcos e então percebeu. O homem do supermercado. O boné preto. Era ele. Rodrigo saiu da casa da mãe com a foto nas mãos. Ele precisava encontrar Marcos Ribeiro. Mais uma vez começou a busca. Redes sociais, registros, contatos antigos. Levou uma semana, mas encontrou. Marcos Ribeiro, 61 anos. Morava em São José dos Pinhais, cidade vizinha de Curitiba. Rodrigo foi até lá. Bateu na porta de uma casa simples num bairro residencial. Um homem abriu, cabelos grisalhos, rosto marcado pelo tempo. Era ele. Marcos Ribeiro? O homem ficou tenso. Quem quer saber? Meu nome é Rodrigo Tavares. O rosto de Marcos mudou. Reconhecimento. Medo. Rodrigo, foi você que deixou a carta no supermercado? Marcos olhou em volta nervoso. Entra, rápido. Rodrigo entrou. A casa era modesta, cheiro de café velho, móveis antigos. Marcos sentou numa cadeira, esfregando as mãos. Por que você fez isso? Rodrigo perguntou, a voz controlada, mas dura. Marcos suspirou. Porque você merecia saber a verdade. Depois de 35 anos. Eu sei que demorei, mas eu não conseguia mais carregar isso. Carregar o quê? Marcos olhou para ele. A culpa. Rodrigo franziu a testa. Culpa de quê? De ter destruído sua família, de ter contado pro Alberto, de ter estragado tudo. Você traiu minha mãe com meu pai. Você não tem direito de sentir culpa. Não foi só isso. Silêncio. O que mais? Marcos levantou, foi até um armário, pegou uma caixa velha, abriu. Dentro havia cartas. Dezenas delas. O que é isso? Cartas do Eduardo. Rodrigo ficou paralisado. O quê? Eduardo não sumiu, Rodrigo. Ele nunca sumiu. Do que você está falando? Marcos pegou uma das cartas. Ele mandou cartas para Helena durante anos, pedindo perdão, pedindo para ver você. Mas ela nunca mostrou. Ela escondia tudo. Rodrigo pegou a carta com as mãos tremendo. Leu. Helena, por favor, me deixa conhecer meu filho. Eu sei que errei, mas eu quero fazer parte da vida dele, por favor. Data: 1983.
Outra carta. Helena, eu tô implorando. Só uma foto. Só para eu saber como ele tá. Data: 1985. Mais uma. Eu não aguento mais. Você não tem o direito de me afastar dele assim. Data: 1987. Rodrigo leu carta após carta. 23 cartas, todas de Eduardo, todas escondidas por Helena. Como você tem isso? Helena me deu, pediu para eu queimar, mas eu guardei. Achei que um dia você precisaria saber. Rodrigo sentiu o mundo girar. Eduardo tinha tentado. Ele tinha tentado fazer parte da vida de Rodrigo. E Helena tinha impedido. Rodrigo voltou para Curitiba em choque. Ele confrontou a mãe. Por que você escondeu as cartas? Helena estava pálida, tremendo. Porque eu tinha medo. Medo de quê? De perder você, de ele aparecer e tirar você de mim. Ele só queria conhecer o próprio filho. Ele te abandonou, Rodrigo. Ele não tinha o direito de voltar. Mas você também não tinha o direito de decidir por mim. Helena chorou. Eu só queria te proteger. Você me roubou a chance de conhecer meu pai biológico. Silêncio pesado. Rodrigo saiu. E dessa vez foi direto para Ponta Grossa. Ele estacionou em frente à casa de Eduardo. Respirou fundo e tocou a campainha. Eduardo abriu. Ficou surpreso. O que você está fazendo aqui? Eu sei das cartas. Eduardo ficou pálido. Como você... Marcos guardou. Todas. Silêncio. Eduardo fechou os olhos. Eu tentei, Rodrigo. Juro que eu tentei. Por que você mentiu quando eu liguei? Porque disse que não queria nada comigo. Porque eu tinha medo. Medo de abrir essa ferida de novo. Medo de machucar minha família. Mas eu também sou sua família. Eduardo olhou para ele. E pela primeira vez, Rodrigo viu lágrimas nos olhos dele. Eu sei. Eles ficaram em silêncio por um longo momento, até que Eduardo disse, a voz quebrando. Você quer entrar? Rodrigo assentiu. Entrou. Sentaram na sala. E Eduardo contou tudo. Contou sobre como tinha se arrependido, sobre como tinha tentado lutar por Rodrigo, sobre como Helena tinha bloqueado todos os contatos, sobre como, eventualmente, ele desistiu. Eu me casei de novo. Tive outros filhos. Mas nunca te esqueci. Nunca. Rodrigo sentiu algo se quebrando dentro dele. Eu passei a vida inteira achando que você não se importava. Eu sempre me importei. Sempre. E então, Eduardo perguntou. Você pode me perdoar? Rodrigo olhou para aquele homem. Cabelos grisalhos, rosto marcado, olhos cheios de arrependimento. E respondeu, a voz suave. Eu não sei ainda, mas eu quero tentar. Nos meses seguintes, Rodrigo e Eduardo começaram a construir uma relação. Não foi fácil. Havia 35 anos de distância, de mágoa, de silêncio. Mas aos poucos eles conversaram, tomaram café, compartilharam histórias. Eduardo apresentou Rodrigo aos meio-irmãos. Foi estranho no começo, mas eles foram gentis, acolhedores. Patrícia apoiou. Os filhos ficaram chocados, mas entenderam. E Helena? Helena levou tempo para aceitar, mas eventualmente reconheceu o erro. Pediu perdão. Eu só queria que você fosse meu. Só meu. Mas eu sempre fui seu, mãe. Isso nunca mudou. A relação deles se reconstruiu. Lentamente. Com dor, mas com amor. Rodrigo percebeu algo importante ao longo desse processo. Família não é só sangue. Alberto tinha sido seu pai. Verdadeiramente. Porque tinha escolhido ser. Mas Eduardo também era parte dele. E merecia a chance de estar presente. Ambos podiam coexistir na memória e no coração de Rodrigo. A carta anônima tinha destruído uma mentira, mas também tinha aberto a porta para a verdade. E às vezes, a verdade dói, mas é a única coisa que pode realmente curar. Hoje Rodrigo visita Eduardo uma vez por mês. Eles almoçam juntos, conversam sobre a vida, sobre arrependimentos, sobre segundas chances. E Rodrigo aprendeu que pertencer não é sobre ter todas as respostas, é sobre aceitar a jornada, com todas as suas imperfeições, com todos os seus segredos, porque no final todos nós carregamos histórias que não contamos, e todos nós merecemos a chance de reconexão,
mesmo que demore 35 anos. Se você se emocionou com essa história, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com quem você acha que precisa ver isso. E clica no próximo vídeo que está aparecendo aí na tela. Tem mais uma história poderosa esperando por você.